O conflito entre Israel e Palestina não é apenas um capítulo da história, mas uma realidade viva e pulsante que se desenrola diante dos olhos do mundo. Para entender a situação atual, é preciso observar como a região está dividida hoje, quem exerce o poder em cada área e quais são os pontos que mantêm as tensões em ebulição. O Estado de Israel, reconhecido internacionalmente desde 1948, é hoje um país altamente desenvolvido, com um dos exércitos mais poderosos do mundo e uma democracia que, apesar de complexa, tem instituições sólidas. Israel possui cerca de 9 milhões de habitantes, sendo a maioria de judeus, mas com uma minoria árabe-palestina significativa, que vive dentro de suas fronteiras oficiais e representa aproximadamente 20% da população. Muitos desses árabes israelenses se veem como cidadãos de segunda classe, enquanto outros participam ativamente da política e da sociedade do país. Do outro lado estão os palestinos, que vivem em duas regiões principais, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Cisjordânia é uma área montanhosa e estratégica, localizada no coração do Oriente Médio, e que desde 1967 está sob ocupação militar israelense. Formalmente, uma parte dela é administrada pela Autoridade Nacional Palestina, criada nos Acordos de Oslo. Essa entidade tem alguma autonomia em cidades como Ramala, Nablus e Belém. No entanto, vastas áreas da Cisjordânia estão sob controle direto de Israel, especialmente onde se encontram os assentamentos israelenses, comunidades construídas em território palestino e consideradas ilegais pelo direito internacional. Hoje, cerca de 700 mil colonos judeus vivem em mais de 200 assentamentos espalhados pela Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Esses assentamentos são um dos principais obstáculos para a paz, pois fragmentam o território palestino e dificultam a formação de um Estado contínuo e viável. A faixa de Gaza, por sua vez, é um pequeno pedaço de terra à beira do Mediterrâneo, com apenas 365 quilômetros quadrados, mas que abriga mais de 2 milhões de pessoas, tornando-se uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Desde 2007, Gaza está sob o controle do Hamas, um grupo islâmico que venceu as eleições palestinas e depois tomou o poder à força, expulsando a autoridade palestina da região. O Hamas não reconhece a existência de Israel e tem como objetivo declarado a resistência armada até a libertação total da Palestina. Por isso, Gaza vive sob bloqueio imposto por Israel e, em parte, pelo Egito, o que gera uma crise humanitária constante. A eletricidade é limitada, o acesso à água potável é precário, o desemprego é altíssimo e os confrontos com Israel acontecem regularmente. Jerusalém é outro epicentro de tensões. A cidade é considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos. Israel a declara como sua capital indivisível, enquanto os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a capital de seu futuro Estado. Dentro dela está a Esplanada das Mesquitas, chamada pelos judeus de Monte do Templo, um dos locais mais sensíveis do planeta. Qualquer incidente ali pode desencadear confrontos violentos. Na prática, a situação atual é marcada por um ciclo de violência quase permanente. Do lado palestino, grupos como o Hamas em Gaza e a Jihad Islâmica realizam ataques com foguetes e atentados, justificando suas ações como resistência à ocupação. Do lado israelense, as forças de defesa respondem com bombardeios, incursões militares e uma rígida política de segurança. O resultado é uma escalada que se repete ao longo dos anos: ataques, represálias, destruição e mortes, em sua maioria de civis palestinos, já que o poder militar israelense é muito superior. Além da violência direta, ao cotidiano da ocupação. Na Cisjordânia, postos de controle israelenses limitam a mobilidade dos palestinos, dificultando a vida diária. Para ir de uma cidade a outra, muitas vezes é preciso passar por barreiras militares. Essa realidade alimenta ressentimento e revolta, especialmente entre os jovens palestinos, que cresceram sem perspectivas de futuro. Ao mesmo tempo, muitos israelenses vivem em constante estado de alerta, temendo ataques terroristas em ônibus, ruas ou até dentro de suas casas. Internacionalmente, o conflito também é palco de disputas geopolíticas. Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel, fornecendo bilhões de dólares em ajuda militar e apoio político. Já países como o Irã apoiam grupos palestinos como o Hamas e a Jihad Islâmica, fornecendo armas, treinamento e financiamento. O Egito desempenha um papel ambíguo. Por um lado, participa do bloqueio a Gaza, por outro, atua como mediador em cessar-fogos.
A ONU frequentemente denuncia violações de direitos humanos, mas suas resoluções raramente são implementadas. A União Europeia condena os assentamentos israelenses, mas mantém relações comerciais com Israel. Cada ator tem seus interesses e isso torna qualquer solução ainda mais complicada. Do ponto de vista humanitário, a situação é trágica. Em Gaza, mais de 70% da população depende de ajuda internacional para sobreviver. Hospitais funcionam com escassez de recursos e medicamentos. Crianças crescem em meio a traumas de guerra, sem acesso pleno à educação e ao lazer. Na Cisjordânia, embora as condições sejam um pouco melhores, a vida é marcada por ocupação, presença militar e ameaça constante de confrontos. Entre os israelenses, a realidade também é de tensão, abrigos antiaéreos são comuns, sirenes tocam quando há risco de foguetes, e famílias vivem com a sensação de que o conflito pode explodir a qualquer momento. Politicamente, o cenário palestino está dividido. A autoridade palestina governa parte da Cisjordânia, mas é acusada por muitos de ser corrupta e ineficaz. O Hamas controla Gaza com mão de ferro, priorizando a resistência armada em vez de negociações políticas. Essa divisão interna enfraquece a causa palestina e dificulta a criação de um Estado unificado. Em Israel, a política também é fragmentada. O país tem uma democracia vibrante, mas marcada por coalizões frágeis e governos que mudam com frequência. Questões como segurança, assentamentos e negociações de paz dividem profundamente a sociedade israelense. Atualmente, não há negociações de paz em andamento. O processo de Oslo, que prometia um caminho para a solução de dois estados, está praticamente morto. Israel continua expandindo assentamentos, enquanto os palestinos não têm unidade política nem força suficiente para avançar suas reivindicações. Muitos analistas falam em um impasse prolongado, em que a realidade de um Estado binacional desigual, com israelenses e palestinos vivendo lado a lado mas sem os mesmos direitos, está se consolidando. Em resumo, a situação atual é de estagnação política, violência intermitente, sofrimento humanitário e ausência de perspectivas de paz. O conflito se tornou parte da vida cotidiana de milhões de pessoas, que cresceram sem conhecer outra realidade além da guerra e da desconfiança. Enquanto não houver um esforço internacional forte, acompanhado de vontade política real das lideranças locais, o quadro tende a se repetir indefinidamente: ataques, respostas, mortes, destruição e novas gerações criadas em meio à dor. Essa é a fotografia do presente, a fotografia que mostra por que o conflito Israel-Palestina continua sendo um dos mais difíceis de resolver no mundo contemporâneo.